Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai ter oportunidade de ser edificado através das mensagens em áudio e você pode ouvir em qualquer lugar. Deus abençoe. Não deixe de curtir e nem de compartilhar, de ser bênção compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Beijo no seu coração. Então, irmãos, nós passamos o mês todinho de junho refletindo sobre o tema famílias fundamentadas em Cristo. Vamos dizer isso juntos? Famílias fundamentadas. Falamos isso, né? Foi o tema principal. Toda divulgação tinha esse tema aí para a gente lembrar. E a gente precisa, né, lembrar mais uma vez, trazer à nossa memória o conceito, alguns conceitos sobre fundamentos, né? E um deles, né, fundamento é a parte essencial. Nós ouvimos aqui a razão principal. Nós falamos aqui, alguns pastores foram pregando, e eu acabo repetindo, né? Mas para que esse prédio esteja em pé, irmão, você não tem noção da sapata, do fundamento que foi feito aqui, né? Era uma máquina assim, cavava um buraco, né? E foram mais de 2,20 metros de fundura para que esse prédio possa estar sustentado. E a gente não vê. A gente sabe que está aqui em pé, a gente tem noção de que está segurando lá embaixo, mas a gente não vê. E os fundamentos, geralmente, fundamentos espirituais, você não vê. Não é uma capa assim que você bota uma máscara para as pessoas verem. Irmãos, porque quando é máscara, cai rapidinho. Cai muito rápido. A pessoa não aguenta sustentar uma máscara por muito tempo. Mas quando você cava, você tem um fundamento, você consegue levar a sua vida espiritual, a sua família, a sua casa está sustentada na rocha. Então esses dias foram dias assim maravilhosos, dias que nós aprendemos sobre fundamentos, sobre, né, marcas que uma igreja precisa, aliás, de uma família, que uma família precisa ter. E o mais importante, irmãos, nós precisamos sair desse tempo, dessa conferência, desse tempo aí que nós ouvimos tantas palavras, dispostos a fundamentar a nossa casa em Cristo, né? Lutar para que a nossa casa, as nossas famílias fiquem fundamentadas em Cristo. Por quê? Porque os dias são maus. Nós ouvimos isso aqui também, irmãos. Os dias são maus, são dias terríveis. Nós vivemos um tempo, irmão, onde a verdade tem sido transformada em mentira. É repetida de tantas e tantas vezes a mentira, que ela acaba se tornando o quê? Verdade. E em todo o tempo estão tentando calar o povo para que uma palavra só fique ecoando e que seja aquela palavra que eles estão falando. Então nós vivemos nesse tempo, é um tempo de mentira, né? De meias verdades. Nós não falamos a verdade totalmente, porque nós queremos ser politicamente corretos. Então não pode falar totalmente a verdade. E aqueles que se levantam para falar a verdade são tomados como fundamentalistas, radicais. Irmãos, eu penso em Jesus, como ele era radical, irmão. As pessoas só pegam a parte que Jesus fala, né, sobre o amor, sobre a compaixão, mas Jesus ele era firme em suas palavras. Ele tinha firmeza naquilo que era princípios do reino dos céus e não abria mão disso. Não tem como ficar, sabe, oscilando entre verdades e meias verdades. O mundo, irmãos, em qual nós estamos vivendo, e você sabe muito bem disso, é um mundo corrompido. É um mundo em total degradação. Está em degradação, em decomposição. Nós vivemos nesse mundo e estamos nesse mundo com um objetivo, aguardando a volta de Jesus, só isso, e apressando a volta dele, amém ou não? Então nós vivemos assim, dias que são parecidos com os dias relatados na Bíblia, como os dias de Noé. E nós queremos ler com vocês esse texto. Noé vivia num tempo parecidíssimo com o nosso tempo. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, o tempo da Bíblia era mais fácil. Eu já ouvi isso, não uma vez, mas mais de uma vez, Daniel.
No tempo de Jesus era mais fácil. No tempo de Jesus era, vai lá pedir uma Uber para você ver se tinha. O camelo, vou pedir uma Uber. O camelo chegava lá depois de não sei quantas horas. Não era um tempo fácil não, irmãos. Era um tempo difícil também. E por que aqueles homens e mulheres foram íntegros naquele tempo e nós hoje não arranjamos desculpas para não ser? Você já pensou nisso? Os dias de Noé eram dias difíceis, muito difíceis. Gênesis capítulo 6, verso 5, 9, nós vamos ler alguns textos para entender. Mas vamos ler. Acompanha aqui na projeção. Se você quiser abrir sua Bíblia também, se você é aquele bereano, né? Se quiser acompanhar na sua Bíblia também, a minha versão é NVI. O texto diz assim: o Senhor viu. Grave isso, irmãos. O Senhor viu. O Senhor viu. O texto continua: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Deus não ficou satisfeito com isso. Deus não ficou, feliz com isso, vendo o homem que ele criou para adoração a ele numa total degradação. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feitos. Verso 8. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. De toda a terra corrompida, Deus olha e vê um homem, uma família. Essa é a história de Noé, da família de Noé. Era um homem o quê? Justo, íntegro, entre um povo da sua época. Que povo doido é esse, né, irmãos? Todo mundo corrompido, todo mundo fazendo o que era errado, todos os pensamentos e as ações eram erradas, mas Deus olha para um homem, olha para a família de Noé e vê um homem que andava com Deus. Gênesis 6, do 11 ao 14. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimento e revista de pinche por dentro e por fora. Versos 17 do capítulo 6. Eis que vou trazer as águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra desaparecerá ou perecerá. Gênesis 6, 22, vamos ler juntos? Noé fez tudo exatamente, irmãos. O texto, claro, eu pulei alguns versículos, porque Deus vai dar os detalhes de como ele queria a arca. E o texto diz, irmão, quantos creem na Bíblia ainda, gente? Você crê na Bíblia? A Bíblia diz que que Noé fez exatamente, com precisão, o que Deus tinha mandado fazer. Pastor, mas isso é Velho Testamento lá, não vai acontecer de novo não, pastor. Olha o que Jesus disse, Mateus 24,
verso 37 a 39. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pergunta para alguém: você está preparado? E como era nos dias de Noé? Como que era, pastor? Como que era nos dias de Noé? Como era? Eles estavam como? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles estavam vivendo a vida do jeito que eles queriam, fazendo tudo o que a sociedade estava dizendo que era para fazer, fazendo tudo o que eles achavam bem aos seus próprios olhos. Mas um dia Deus falou: Noé, é hoje. E Noé entrou na arca. Irmão, pensa no dia triste. Pensa no dia triste, em que num piscar dos olhos o Senhor, o céu se abrir e o Senhor vir buscar a igreja dele. Não é um dia alegre para mim. Eu não sei se você, para muitos, né, que a gente canta, um dia maravilhoso, irmãos, mas eu tenho esse sentimento de mim, não será um dia feliz. Você pensa no dilúvio vindo e acabando com o mundo todo, e Noé lá dentro da arca, sua família, eles deveriam estar felizes? Não, amor, estavam chorando. Os vizinhos do lado, os da casa de trás, os da frente, até os flamenguistas, todos eles. Você imagina só, irmão? Você pensa nisso, irmão? E o Jesus está falando para agora no Novo Testamento, assim como nos dias de Noé, como eles viviam, sem ligar para nada. E o verso 39 diz: e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim, vamos ler esse finalzinho? Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Uau, irmão, dá até arrepio. Você já pensou, irmão? Os dias de Noé não havia arrependimento, irmãos. Ninguém se arrependia dos pecados. Eu estava vendo um podcast e um cara comentando, conversando: mas será que Noé não tinha o dom da oratória? Será que Noé não sabia pregar no seu tempo? Será que Noé, Irmãos, você pensa no homem, a palavra diz que só a vida de Noé já pregava. A Bíblia diz que ele era um homem o quê? Íntegro, e andava com Deus. Irmãos, quem anda com Deus vale mais do que uma série todinha de conferência. A pessoa olha para ele e fala assim: cara, aquele cara é um homem de Deus. Aquela família ali está de pé por causa daquele sacerdote ali. Noé não precisava, e aí eu estava ouvindo, mas se Noé não soubesse pregar, nem precisava, irmão, porque o texto diz, e eu creio, que ele era íntegro, não se corrompia, ele era inteiro, não tinha uma vida dupla. E o povo não se arrependia dos pecados, não havia temor. No meio de tanta desgraça, Deus olha para uma família, olha para um homem que, independente do estado deplorável da humanidade, não negociou os seus fundamentos e nem os seus valores. O verso 8 diz: Noé, porém, encontrou graças aos olhos do Senhor, no meio de tanta gente ruim. Porque tem uma máxima agora, todo mundo faz, né? Todo mundo fala. Ô mãe, todo mundo, mãe, todo mundo vai, mas você não é todo mundo, né? Todo mundo está fazendo. Você lembra quando o Ronaldinho cortou o cabelo feião?
Meu irmão, aquilo ali foi uma falha. O cara deve ter dormido, o barbeiro, aí fez assim. Aí ficou aquele, tu lembra? Quem lembra aquele Ronaldinho? Ficou um troço horrível. E um monte de garota. Os barbeiros se deram bem, né, cara? E eles vão imitando, sabe? Noé, no meio de tanta gente ruim, de tanta gente cortando o cabelo na moda, Noé decide ser íntegro. Diante de tanta tristeza, Deus olhava do céu e via o coração dele. Nós lemos agora, o coração de Deus estava como, irmãos? Triste. Sim ou não, gente? Mas Deus olha e vê Noé, e ele ri, e ele se alegra, fala: meu Deus, tem um ainda, tem um que se salva ainda. Irmãos, nós estamos vivendo dias parecidíssimos. Corrupção humana. A corrupção já saiu do patamar da sociedade. Agora ela está instalada nos lugares onde se constrói leis. A corrupção está lá. Sabe, pessoas que estão ignorando os alertas de Deus, irmãos. Estão ignorando. As pessoas que no outro tempo eram tão firmes na fé, agora, irmãos, andam como se nunca tivesse conhecido a Deus. Você conhece gente assim? Eu conheço, irmão, pasme, pastores que já não são mais pastores, sabe? Por causa da pressão que o mundo exerce, eles se desviaram. Estão virando qualquer outra coisa, deixando a fé, sabe, o conhecimento de Deus de lado. O texto diz, no verso 5, se você está com a sua Bíblia aberta, o verso 5 diz que Deus viu a perversidade do homem. Será que as pessoas pensam que Deus mudou, irmãos? Na cabeça dessa sociedade maluca, irmãos, elas acham que Deus mudou, que Deus é o Papai Noel. Será que elas acham que Deus está cego? O texto diz que o Senhor viu. O Senhor viu. E Ele continua vendo, irmãos. Você pensa que Deus está cego? Deus viu o estado do homem. Deus viu como o homem estava podre. Mas sabe, Deus olha para Vivi e também vê o nosso coração. Deus viu o homem perverso, mas viu também quem? Noé, irmãos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Jesus disse que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Os olhos do Senhor estão sobre nós, irmãos. Ele está olhando, e Ele está vendo. Ele continua vendo a perversidade do homem, e Ele continua vendo aqueles que estão buscando, lutando contra os princípios, os valores que estão tentando instalar na nossa sociedade. Um fundamento que eu aprendo aqui, irmãos, para que nossas famílias sigam o exemplo de Noé, numa geração corrompida, é permanecer firme naquilo que Deus falou. Permaneça firme naquilo que Deus falou. Permaneça firme naquilo que Deus falou. Permaneça firme, irmão. Nossas famílias precisam ser dirigidas por aquilo que a Escritura diz, não por aquilo que sai no Instagram, na rede social. E tem pessoas, tem crente igual piolho, e falaram isso aqui, ó. Eu ouvi isso aqui na internet, eu ouvi isso aqui no YouTube. Vão pela cabeça dos outros. Noé, irmãos, não se deixou levar por ninguém. Você pensa num mundo todo corrompido? Noé não deixou se corromper. E hoje há muita gente falando besteira, irmão. Besteira mesmo, que chega a dói o estômago. Muitas narrativas são criadas enfeitiçando até quem é crente, enfeitiçando a cabeça.
A Bíblia diz em Gênesis capítulo 9, capítulo 6, verso 9, Noé era um homem o quê? Justo e andava. Porque você pode ser justo, tá? Eu não faço nada de mal, não fumo, não bebo, mas é justo aos seus próprios olhos. Mas o texto diz que Noé era justo e andava com Deus. Com certeza Noé era muito criticado, era muito zombado, porque a terra, até aquele momento, Noé está construindo um barco. O que você está fazendo, Noé? Estou construindo um barco. Você é maluco, Noé? Ninguém sabia nem o que era chuva, irmão. Não havia chovido. Construir um barco. Muitos crentes vão criticar aqueles que estão construindo sua embarcação espiritual. Muitos crentes vão ser criticados porque estão protegendo sua família do mal. Muitos crentes serão criticados porque desliga a internet na hora das crianças dormir, é a hora da criança dormir. Muitos crentes vão ser criticados pelos avós, pelos parentes, porque estão educando e lutando pela sua família. Muitas pessoas vão te criticar, meu irmão. Mas continue, irmãos. Eu lembro, irmão, eu e Patrícia, quanto nós fomos criticados pela criação do Daniel, ele bebezinho ainda. A gente dava a Bíblia, ficava lendo para ele, aí as pessoas ficavam olhando para a cara da gente, aí eu falei, que idiota, ele não está entendendo nada. Mas eu continuava lendo a Bíblia para ele, continuava cantando ainda, ele na barriga da mãe dele. Continuava colocando, vocês estão colocando seu filho numa bolha. Eu colocava na bolha mesmo, não interessa, é meu filho. Eu não posso errar, é meu filho. A criação, ele não tem que ter direito de escolher. Você não pode proteger assim tanto. Vai gerar seu filho para dar opinião. No meu dou eu. Eu estou pagando fralda para ele, um bichinho comigo igual um monstro, filho. Celular, o Daniel foi ter grandão, todos os amigos dele com celular. Pai, celular, filho, vai quando você não tem idade para isso não. Rede social, criança, bebezinho, criança. Instagram, mandando notificação para eu aceitar. Eu falei, aceitar? Criança, não tem nem idade para isso. Rede social, irmãos, proteja a sua casa, irmãos. Hoje, quando nós olhamos para o nosso filho, eu tenho certeza, não vai ser nem com a Patrícia, mas nós faríamos tudo de novo. A pessoa, seu filho é uma bênção, irmão. Só nós sabemos como é que foi. A luta para construir, a luta para a gente negar. Às vezes queria ver um filminho, né, Patrícia? A gente queria ver um filminho, aí tinha uma ceninha lá e já, meu Deus, Daniel no meio da gente. Não pode, não tem como. Irmãos, se nós cedermos os ruídos da demanda que o mundo exige de nós, nós vamos ter as famílias destruídas. Nós vamos ter a família destruída. E depois, porque a Bíblia diz o seguinte: tudo que você planta, tem como plantar abacaxi e colher melancia. Não tem como, irmão. Eu lembro, foi uma luta, irmão. Eu vou testemunhar aqui, acho que eu já falei isso aqui, mas eu trabalhava na Piraquê, a Patrícia trabalhava, ganhava mais do que eu. Trabalhava numa empresa lá de representação, ela era braço direito do chefe. Daniel nasceu. E eu não estou falando para você fazer isso, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Mas nós chegamos, estava deixando nosso filho com a minha sogra, e a gente estava vendo que não estava dando certo, irmão. Daniel voltava para casa cantando as musiquinhas da novela, falei, amor, não está dando certo isso não. E com muito choro, irmão, com muito choro, ela teve que deixar o trabalho dela. Não foi fácil, foi uma decisão que envolvia o quê? O futuro do meu filho. Passamos dificuldade, irmão, mas eu não me arrependo e faria de novo. Porque se a gente crê no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Você vai jogar sua herança no lixo? Tivemos que reduzir tempo,
de trabalho, tempo para quê? Para a gente dedicar ao ensino, sabe, discipular o nosso filho como ele precisava. E eu digo mais, a minha sogra que faleceu foi fruto do evangelismo do Daniel. O testemunho dele dentro da casa, falava: não, vó, isso está errado, vó. Vó, a gente tem que cantar essas músicas aqui, vovó. Você tem que fazer isso, vovó. O testemunho dele com 6, 7 anos de idade, irmão, ganhou o coração da minha sogra para Jesus. A gente tem que rejeitar, irmãos, os ruídos. Sabe, às vezes a gente está querendo tanta coisa, quer trocar de carro, precisa pagar contas que a gente adquiriu, mas está em jogo a nossa casa, irmãos, nossa família. Lembra que Jesus disse em João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe caminho fácil, irmão. Não existe outro caminho, só existe um caminho, não existe outro. E sabe, você pode ter até a vontade de criar outro caminho, ter a liberdade para isso, para criar outros caminhos, mas o que a Bíblia diz é que só existe uma verdade e só existe um caminho. Olha o que Paulo diz a Timóteo, e serve para a nossa família também. Olha o que ele diz: tu porém permanece naquilo que aprendestes. O que ele está falando? Todo mundo pode fazer o que quiser, Paulo, Timóteo. Todo mundo pode seguir o que quiser. A sua família vai lá, faz o que quiser, você tem um livre-arbítrio. Mas tu, porém, a tua casa, os teus filhos, a sua geração, permanece naquilo que aprendeu. Quantos convites Noé não recebeu, irmãos? Ele poderia ter cedido, mas pelo contrário, ele decidiu fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele andava com Deus, irmãos. Isso precisa nos inspirar, irmãos. Noé era um homem igual qualquer um que está dentro desse salão aqui. O mundo difícil. Você pensa que às vezes não tinha recurso, às vezes não tinha saúde, às vezes alguém ficava doente na sua família, e Noé continuava andando com Deus. Ei, irmão, com dinheiro, sem dinheiro, continue andando com Deus, passando por lutas ou na alegria, continue andando com Deus, irmão. Contrarie esse mundo, frustre os planos de Satanás, irmãos. Decida continuar andando com Deus. E você está fazendo o quê? Irmãos, eu estou numa prova, mas eu continuo dando glória a Deus. Muitas pessoas deixaram de andar por Deus por pouca coisa, irmãos. Uma crítica, uma coisinha aqui, outra ali, irmãos. Noé sofreu uma avalanche de crítica, uma avalanche. Mas mostra para nós que é possível, irmãos. É possível andar com Deus, mesmo na adversidade. Outro fundamento que eu aprendo para as nossas famílias, aprendo com a vida de Noé, para viver numa geração corrompida, é ser obediente a Deus. Gênesis capítulo 6, verso 14 e 16, vamos ler juntos? E você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimento, e revista de pinche por dentro e por fora. Façam com 100 metros. Coloque uma porta lateral na arca. E aí ele vai falando como Noé tinha que fazer. E o verso 22 que nós lemos diz que Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Irmãos, eu tenho, não vou falar certeza porque é muita arrogância, mas irmãos, talvez a gente ia querer dar um outro jeitinho.
Ai Deus, o pinche está caro. Não dá para fazer cola de papel, aquela cola eu que fazia cola você fez cola, eu fazia cola para colar pipa de farinha. Não dá para fazer cola de farinha não? Tá cara. Ah Deus, sabe, essa porta aqui não poderia ser mais para cá não. A mulher então falou assim: Senhor, acho que a porta ficaria melhor aqui, com um laço, ficaria mais bonito. Senhor, o Senhor está fazendo está muito bruto esse negócio, está muito rústico. Irmão, ainda bem que foi para Noé, né, irmão? Se fosse mulher, ia mudar todos os projetos. Mas é bem assim. Irmãos, Noé não questionou. Talvez ele podia falar: para que um barco tão grande? Noé não questionou, irmão. Você acredita na Bíblia, né, irmão? A Bíblia diz que Noé fez exatamente, diga, obediência. Obediência, irmão. Não tem outro nome. Não tem outro nome. Obediência a Deus. Agora vai com carinho para a pessoa que está do seu lado e diz assim: irmão, não ouvi não. Irmão, faz do jeito de Deus. Porque você quer fazer do seu jeito. E eu falo nós queremos fazer do nosso jeito, irmão. E Deus está falando, aí a gente quebra a cara, machuca, aí a gente fica chateado com a gente mesmo. Quem já ficou assim? Eu já fiquei. Porque Deus falou: faz do meu jeito. Aí você vai lá: não, faz do jeito de Deus, irmão. É mais fácil. Que fora do jeito de Deus, o povo ficou 40 anos. Por quê? Porque eles tinham um coração obstinado. A palavra diz que o coração deles estava obstinado. O desejo do coração do povo que saiu do Egito era voltar para o Egito. Irmãos, faz do jeito de Deus. Um outro fundamento para a gente encerrar, que eu aprendo aqui, irmãos, com a vida de Noé, para viver numa geração corrompida, é perseverança. Diga, perseverança. Alguns comentaristas bíblicos vão chegar a algumas conclusões, e uma delas é que Noé demorou aproximadamente 100 anos. Gente, 100 anos. A turma ficou na pandemia, quanto tempo aí? Nem lembro mais. 2 anos, já estava todo mundo doido, Pinel. 2 anos, aqui diz, a Bíblia diz, aí o tempo, não diz exatamente o tempo, mas você pode pegar ali da idade do Noé até o momento em que ele entrou na arca, vai dar aí aproximadamente 100 anos. Noé precisou fazer o quê? Perseverar numa palavra. Deus te falou: eu vou perseverar. Você acha que Deus todo dia vinha olhar a arca, falar como é que está aí a construção? Não, Deus falou para Noé construir a arca, e ele continuou construindo, irmão. Diante mesmo das diversidades, ele continuou. Então, queridos, por muito menos, nós desistimos de esperar as promessas de Deus. Não tem como se aproximar de Deus como se fosse um fast food, né? A gente pede, Deus atende. A gente pede, Deus faz, como um gênio na lâmpada. A gente vai pedindo e quer que Deus faça para onde? A gente embola a nossa vida todinha e depois fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. É como se alguém tivesse pego o seu cartão de crédito e gastasse. Me ajuda, Senhor, eu estou financeiramente embolado. Não gastei nada do seu. Não peguei seu cartão. Preste atenção, irmãos. O que Deus tem para realizar nas nossas famílias é no tempo dele. O nosso papel é perseverar. Continue construindo uma arca para salvar a sua casa, irmão. Continue trabalhando na edificação, no fundamento, para que a sua casa possa ser uma casa de gerações. Não só para o seu tempo, irmão,
não só para o seu deleite, mas pense nas próximas gerações, o que os seus netos e bisnetos vão contar sobre a sua vida. Noé perseverou na construção de um grande barco num tempo em que nem chovia. Olha o texto no verso 5, 6, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito o quê? Chover sobre a face da terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo, mas do céu não chovia. O fato, irmãos, de não haver chuva exigiu de Noé, assim, talvez uma fé ainda maior. Porque se chovesse todo dia, né? Tivesse lá, a gente olhar, vou ver, tempo em Araruama hoje, e vai dar chuva, hein? Vamos construir. Você não pode, irmão, esperar chover. Você não pode esperar os problemas virem. Você não pode esperar as dificuldades virem sobre a sua casa para daí você ir correndo para construir a arca. Você tem que começar a construir logo. Você tem que começar a pegar nas ferramentas hoje. Você precisa, sabe, arregaçar as suas mangas hoje. Ah, pastor, mas já deu tudo errado no passado. Irmão, Deus é um Deus de novos começos. Começa hoje de novo. Começa hoje. Pastor, mas eu já tentei, já deu errado. Começa de novo agora, com Jesus no centro. Persevere, irmãos. Parece que as coisas não vão acontecer. Parece que você... Quantas vezes olhando a Bíblia para o Daniel, ele querendo mamão. A gente tinha mamão e parecia, será que está dando certo, irmão? Está dando certo? Será que a nossa casa, será que está dando certo? Irmãos, continue crendo nas promessas de Deus, porque elas vão se cumprir. Persevere no dia bom. No dia bom está todo mundo benção pura, mas persevere também no dia mau, irmão. Persevere no dia de dificuldade. Persevere quando você não quiser ir para a igreja, se tiver difícil, hoje está difícil, é nesse dia que você tem que perseverar. Persevere diante das situações contrárias, persevere, sabe, quando tudo está dando errado, persevere no dia difícil, porque a tendência de muitas pessoas é desistir. Mas no dia mais difícil, no dia que a mulher de Noé talvez estressasse a cabeça dele, estava naqueles dias, falava: Noé, você está maluco, eu preciso de você aqui, preciso que você bote uma compressa quente em mim, você vai pegar de novo madeira para construir, sem ter nada caindo do céu, Noé. Mulher, eu vou lá botar uma madeirinha pelo menos hoje, mas volto para cuidar de você. Vivemos um tempo difícil, irmãos, mas eu profetizo na sua vida que você não vai abandonar a fé, não vai abandonar o martelo, não vai abandonar as ferramentas. Um tempo onde tudo que é sagrado agora é relativo. Um tempo onde as doenças principais são as doenças da alma. Famílias, irmãos, estão, sabe, sofrendo com as drogas, tão preocupados com isso. Diga para alguém carinhosamente aí: continue construindo a arca. Amém? Continue. Não largue o martelo. Às vezes dá vontade de você pegar o martelo assim, vai jogar na cabeça de alguém, mas não larga. Continue, irmãos. Gênesis capítulo 9, verso 11. Deus disse a Noé e a sua família: estabeleço uma aliança com vocês. Essa é a recompensa daqueles que não desistem de construir a sua arca. Estabelecerei uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio.
nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Sabe por causa de quem? Por causa de Noé. Por causa de Noé e sua família, nós estamos aqui, irmão. Sabe, Deus quer estabelecer uma aliança com você, assim como estabeleceu com Noé, porque ela já foi estabelecida na cruz. Agora eu preciso tomar posse. 3 coisas, ou 3 atitudes que nós precisamos fazer. Primeiro, Noé permaneceu firme naquilo que Deus falou. Não abra mão, irmãos. Não negocie. Não, sabe, não dê ouvido as asneiras, as coisas que esse mundo tem vomitado dentro de nós. Outra coisa, seja obediente. Noé fez tudo exatamente como Deus falou. E sabe, um dos maiores testes para a promessa se cumprir, Viviane, sabe qual é? É o tempo. O tempo vai mostrar realmente se nós temos fé ou não. Jesus está voltando. Alguém falou assim: eu ouço essa história que Jesus está voltando desde quando eu era criança, minha avó contava. Ele está voltando. Ele está voltando. E ele voltará. Um dia ele vai voltar. Noé construía a arca. Será que vem chuva hoje? Não vinha. E hoje não vem. E ontem, não vem. Passou-se 1 mês, 2, passou-se anos, 100 anos, irmão. Você sabe o que é 100 anos? Mas um dia Deus disse a Noé: entra na arca, Noé. Persevere, irmão. Persevere quando tudo estiver bom, tudo estiver mal. Quando você não estiver vendo solução, persevere naquilo que Deus falou, não naquilo que você está sentindo. Não ande por aquilo que você sente, porque sentimento, emoções trai a gente demais. Quantos daqui já falaram coisas na hora da raiva que se arrependeram, além de mim? Quantos já? Ô meu irmão, na hora da raiva você é tomado por emoção, e aí já era. Nós não somos movidos por emoção, irmãos, mas precisamos ser movidos por aquilo que cremos, naquilo que a palavra diz. É por isso, irmãos, é por isso que nós andamos. Eu gostaria de encerrar esse mês orando junto com vocês. Nós não fizemos o momento de clamor para a gente fazer agora no final. E eu gostaria muito, se você puder, vai ter um espaço aqui, só não para no corredor aqui, mas a gente estivesse orando pela nossa casa, pela nossa família. Nós vamos cantar a música que nós cantamos durante todo esse mês: Cristo é meu fundamento. E eu gostaria que você saísse daqui hoje disposto a pegar todas essas palavras que foram pregadas, irmãos. Foram ferramentas. Olha, ele te deu serrote. Pastor Leonardo te deu um serrote. Pastor Bruno te deu uma marreta. Pastor Felipe trouxe os pregos. E agora, irmãos, vamos construir. Pode ficar em pé para a gente orar. Vem aqui na frente, vamos encerrar cantando, orando. Todas essas ferramentas nós vamos pegar, irmãos, e vamos construir, vamos continuar construindo a nossa arca. É uma arca espiritual, tá, irmão? Você não vai sair construindo uma arca na sua casa de madeira, não. Construa um altar, como nós falamos pela manhã. Um altar de adoração na sua casa. Vem com a sua família, vem com a sua casa. Vamos encerrar como uma família de Deus, irmãos. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está
sabemos que Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. E é por isso, irmãos, que nós podemos confiar, não numa palavra de homem, não numa palavra que está estabelecida numa igreja, mas na palavra de Cristo. Em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Declare isso. Minha casa, em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Minha casa, em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei, em ti eu vencerei, pois nele eu estarei, em ti eu vencerei, na rocha eu me firmei, Cristo é o meu fundamento. Sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo. Pra mim desamparou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará. Suas vozes. Jamais. Declare sobre a sua vida, sobre a sua casa, irmãos. Ele jamais falhará. Nunca falhará. Vamos orar. Feche os teus olhos. De verdade, eu não sei qual é a realidade que você passa nesse momento. Mas nós não andamos, como nós falamos aqui, mediante as circunstâncias, mas nós andamos mediante aquilo que cremos. Traz o céu agora para a tua casa, querido. Traz o céu para a sua casa agora. Clame. Ah, pastor, minha casa está muito boa. Irmãos, construa uma parede lá para que o mal não entre. Ah, está tudo bem. Comece a construir quando está tudo bem. Não espere o dia mal. Continue levantando. Continue edificando. Continue clamando, querido, pela sua casa. Erga a sua voz, igreja. Declare sobre seus filhos, sobre o filho dos seus filhos, pelo casamento dos seus filhos, pelos seus netos que virão. As próximas gerações contarão aquilo que viram nas nossas vidas, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora as bênçãos de Deus sobre a nossa casa, sobre nossa família. Declaramos que nosso maior fundamento é Cristo.